Depois do Senado adiar a votação do projeto Mover, que cria o programa Mobilidade Verde Inovação, e uma reunião de líderes sobre o projeto terminar sem acordo nesta terça-feira à noite, Rodrigo Cunha do Podemos disse que não vai mudar seu relatório para incluir novamente a taxação das blusinhas no texto. A decisão do senador Rodrigo Cunha de retirar da proposta o Jabuti, que prevê a retomada da taxação federal de 20% sobre importações de até $50, a chamada taxa das blusinhas, surpreendeu o mundo político e subiu a temperatura das negociações em Brasília e até no Vaticano, onde está o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Na semana passada, o imposto de 20% nas compras internacionais foi aprovado na Câmara dos Deputados em acordo entre Arthur Lira e o governo do Amor. Na reunião de líderes convocada por Rodrigo Pacheco hoje à noite, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner do PT, tentou convencer Rodrigo Cunha a recuar e manter a taxação das blusinhas no seu parecer. Como não houve consenso, a expectativa agora é que o parecer de Cunha, que exclui a taxação, seja votado nesta quarta-feira 5 em plenário sem modificações. Arthur Lira, que fechou acordo com Lula para aprovar a taxação, afirmou que caso o Senado altere o texto que foi negociado na Câmara, o projeto Mover, abre aspas, tem sérios riscos de cair junto, fecha aspas. Acabo de sair da reunião de líderes com a presença do líder do governo, líder da oposição, presidente do Senado, e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. Vejam só, um boné, se for passar da emenda do governo, ele vai ser taxado em tributos federais em 20%. Um boné no Brasil fabricado é taxado em 35%. Então, se o interesse é competitividade, concorrência para a indústria nacional, se é favorecer a indústria nacional, a emenda do Flávio atende, porque ela quer justamente que os impostos federais estejam no mesmo patamar do produto importado. Se será 20%, que tem um limite para esse boné de 20% e não 35%, que é o que é pago hoje, porque aí a gente está cuidando da indústria nacional. Agora, se o interesse do governo é só arrecadação, é só morder 20% das importações, aí ele vai se posicionar contra a nossa emenda. E isso vai ficar claro amanhã na votação. Senadores, teve alguma proposta do governo por veto, manter o texto da forma que veio e depois o presidente Lula vetaria, tentando evitar um destaque? Teve esse diálogo, mas, mais uma vez, não chegou-se a um acordo e também há outros pontos que estão sendo incluídos no texto que vai a plenário amanhã, que não estão aí ancorados nessa tentativa de acordo de vetar esses 3 ou 4 pontos. Tem mais, uns 5 ou 6 pontos que o governo não se comprometeu de vetar, então achamos melhor que se vote o relatório apresentado pelo senador Rodrigo Cunha. Então, se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que votar. O que eu não sei é como é que os deputados vão encarar uma votação que foi feita por acordo, se ela retornar muito. Eu acho que o Mover tem sérios riscos de cair junto e não ser votado mais na Câmara. Isso eu penso de algumas conversas que eu tive. Portanto, nós estamos pacientemente esperando. Que não houve nenhum acordo com o governo para retirar a taxação que foi votada na Câmara. Houve conversa do relator, evidentemente que é um direito dele, mas a decisão de acolher uma emenda supressiva que retirava a taxação dos importados foi uma decisão do relator, que será submetida a votos amanhã. Então, a história ainda não terminou. Temos que aguardar até amanhã para ver a história terminar. Só para deixar claro que o governo não rompeu nenhum acordo, porque não orientou que se retirasse. Foi entregue a relatoria para o senador Rodrigo Cunha e ele acolheu uma emenda supressiva. O relator é relator, ele relata como a consciência dele manda. E nós vamos amanhã apresentar um destaque de votação para reincluir no texto a taxação de 20% acordada na Câmara dos Deputados. Só isso. O relatório foi feito nesse sentido, construído não de um dia para o outro, mas conversando com todos os atores envolvidos e também ressaltando a importância do Senado se manifestar quando encontrar alguma artimanha legislativa que chamam de jabuti,
algum corpo estranho de um assunto que não deveria ser tratado de uma maneira assodada, de uma maneira acelerada, mas sim de maneira apartada. Então, acabo de sair da reunião de líderes com a presença do líder do governo, líder da oposição, presidente do Senado, e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. Este outro assunto das blusinhas, como ficou conhecido, é um assunto que não diz respeito a esse projeto, tem que ser tratado de uma outra maneira. E a vontade popular, nesse momento, inclusive, é ser completamente contrária a essa taxação. E eu rememoro aqui o que eu falei no plenário e o que eu falei aqui anteriormente. O governo federal, em agosto do ano passado, isentou as compras até $50. Isso já foi feito, foi isento. E aí criou um programa que se chama Remessa Conforme. Neste programa foi inserido uma taxa de 17% de ICMS, aprovada em acordo na Confaz para que os estados pudessem arrecadar. Então já houve um aumento. E isso é recente, não teve um tempo de maturação para saber se foi positivo ou negativo. Então é necessário, primeiro, que se tenha essa avaliação para depois até melhorar um texto que se possa chegar aqui ao Senado.